é difícil pra mim. Que Laços de Família são vários contos. A única coisa que eu uso pra atendimento, eu abri uma caixinha lá no Instagram perguntando o que as pessoas queriam ver que eu gravasse aqui pro YouTube. E essa pessoa aqui colocou que queria ver um dia na minha rotina. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá um dia na minha rotina. Mostrar o que aconteceu antes desse momento que eu tô gravando até chegar agora. Então vai ser um pouquinho confuso, que nem algumas literaturas. Mas é isso, vamos lá, vem me acompanhar em um dia, que provavelmente eu também vou colocar aqui o dia de amanhã um pouquinho. E vou trazer pra vocês, enquanto eu estou vivendo a minha rotina, algumas conversas aqui durante o vídeo. Agora vamos treinar no feriado. A academia provavelmente tá muito lotada. E porque hoje é horário reduzido, né? E aí, tá animado? Cuida, treino de Perna. perna. Super animado, né, você? Fala! Treino galera. finalizado. Agora eu vou correr pra ir pra casa, almoçar e depois fazer os atendimentos online que eu tenho hoje. E eu tô aqui com ele. E aí, pessoal? E é isso, gente. Bora lá comigo nesse dia. Tô aqui no consultório. Eu já vou atender daqui a pouco. Eu vou só fazer uma maquiagem aqui bem rapidinho. E hoje eu só tenho atendimento online, então tá mais tranquilo, assim, né? Por conta que hoje é feriado e tá tudo quase fechado aqui, tá? Um movimento muito bem feriado mesmo, né? Ninguém saindo de casa. E aí que eu vou atender online, pelo menos, e agora pela tarde também, e depois não tenho mais atendimento, nem presencial, só amanhã agora. Gente, eu tava me arrumando, eu tava sentindo que não era pra eu lavar o meu cabelo todo, sabe? Porque o meu secador, ele já tava um pouquinho nos finalmente, assim, tava fazendo uma zoada estranha. E aí que hoje eu tava secando o cabelo e ele continuou fazendo uma zoada muito mais estranha e muito mais alta. E saindo um cheiro de queimado, sabe, de dentro dele. Aí eu fiquei com medo também de continuar. A sorte que eu tinha uma escova secadora em casa e aí eu usei ela pra secar o meu cabelo. Mas tá bem mais ou menos aqui. Eu ainda ia passar um Babyliss, mas acho que não vai dar. Vou deixar assim mesmo. E tava chovendo, começou a chover também um pouco antes de eu vir. Ainda bem que quando eu vim agora já tinha parado, mas foi uma chuva bem forte assim e do nada. Porque aqui é assim, né? Tava um sol. Só um minutinho. Tá um sol e aí do nada começa uma chuva assim, muito forte. E aí também para muito rápido. Ainda bem, né? Mas pelo menos deu pra eu chegar. Agora eu vou só terminar aqui, vou fazer um café rapidinho e pra começar os meus atendimentos. Maquiagem de sempre, agora eu tô usando essa base aqui da Mary Kay. Eu já usava ela antes, mas voltei agora pra não ficar usando só a minha base, a minha outra base, né, que eu já mostrei aqui pra vocês. E deixa eu ver. Passar o meu blush que tá, né, daquele jeito lá, que vocês já sabem. Quase acabando. E eu só vou comprar outro quando não tiver mais nenhuma aqui. Na verdade, eu tô querendo comprar quando eu for na loja mesmo, sabe? Quero ir na Sephora pra ver umas coisas. Só que provavelmente eu só vou em junho. Isso, próximo mês. Mas até lá, eu acho que não acaba não. Esse blush aí tá bem... sendo bem guerreiro.
Passar só um pouquinho de corretivo aqui. E o meu rímel. Um pouquinho de pó também. Gente, vocês que são autônomos, psicólogos, o que é que vocês fazem no feriado, assim? Vocês respeitam os feriados? Vocês atendem os feriados? Antes eu achava que eu não iria fazer isso, né? Mas aí, como eu escolho os dias que eu trabalho também, eu não me prendo muito a feriado, sabe? Eu coloco ali, às vezes, quando eu vejo que realmente vai ficar um feriado que não dá pra atender ou realmente não vai ter ninguém assim na rua, aí eu tomo mais cuidado pra não atender nesses dias. Mas só por isso mesmo, assim, nem é por algo que eu vejo necessidade. Como amanhã eu só atendo pela manhã e à tarde eu não atendo, aí eu já tiro o meu final de semana inteiro, assim, sabe? Não preciso ficar quebrando a minha semana assim no meio por conta dos feriados. Até porque eu também teria que remanejar para outros dias, outros horários, e aí não ia dar, né? Vou só fazer um café aqui rapidão. Em 2 minutos está pronto. Finalizei aqui um atendimento, tô indo para outro, o último da tarde. E nossa, gente, como é bom sair das sessões assim com o sentimento de que a gente fez uma boa sessão, de que a gente conseguiu trabalhar ali as questões do paciente. Eu gosto muito quando eu recebo esse feedback, né? Porque na TCC, na terapia cognitivo comportamental, que é a terapia que eu trabalho, a gente vai muito com isso, né? Assim, com o feedback do paciente, como que o paciente termina a sessão. E é muito bom, assim, né? Quando a gente vê que todas as sessões a gente conseguiu fazer ali o nosso trabalho, né? Conseguiu trazer o que o paciente precisava. E agora eu tô indo pro último atendimento do dia, tô bem animada mesmo trabalhando nesse feriado. Até prefiro, sabe? Parece que tá mais calma aqui, tá mais tranquilo pra fazer os atendimentos também. E agora eu tô só esperando a paciente aqui pra já começar a próxima sessão. E aí eu mostrei pra vocês em um dos vídeos, né, que a única coisa que eu uso pra atendimento online é o meu notebook, o meu Mac e o meu iPad. Que aqui no iPad eu já consigo ter os prontuários dos pacientes, né, onde eu faço as anotações. E eu uso o Good Notes, que é no iPad mesmo, é um aplicativo. E são vários cadernos, eu consigo colocar cada paciente ali num caderno diferente e fazer as anotações. O paciente já pediu para entrar aqui. Vou aceitar e já volto para falar com vocês. Acabei de finalizar o último atendimento e agora eu vou fazer aqui algumas coisas do workshop que eu tô preparando aqui, que eu trouxe para vocês num vídeo passado, mas eu tô já, assim, já defini o tema dessa vez, eu já tenho a temática do workshop, que provavelmente vai envolver autoestima, autoconfiança, que foi um tema muito votado lá no Instagram, e eu vou trazer esse assunto pra cá. Eu tô só elaborando ainda como que eu vou fazer, tanto a parte de como que eu vou trazer isso no Instagram e também o conteúdo do workshop, que eu quero que seja algo bem prático, algo bem, assim, mão na massa mesmo, para ajudar as pessoas em relação a esse tema.
E agora eu vou ver aqui o que ainda falta para que eu possa fazer, ou também possa criar de conteúdo lá pro Instagram, que eu sempre gosto, né, de trazer um conteúdo que tenha sentido com aquele objetivo que eu estou tendo no momento, né? No caso, se vai ser workshop, eu tenho que definir o tema, tenho que definir os conteúdos e tudo mais. Então, é bem assim que eu gosto de trazer os meus conteúdos, né? Sempre com alguma intenção ali, um objetivo mesmo, né? Isso é bem importante quando a gente vai falar de criação de conteúdo, né? Não adianta você só criar conteúdo por criar o conteúdo e é isso. Mas também tem que ter algo mais assim, estruturado, né? E eu sempre gosto disso. E vou finalizar aqui, eu não sei se eu vou terminar agora ou se eu vou comer primeiro, mas deixa eu compartilhar aqui com vocês essa leitura que eu tô fazendo. Eu tô lendo esse livro aqui, Super Comunicadores, que eu vi a indicação do Breno Perrucho. E ele tava falando sobre esse livro, que foi o mesmo autor do Poder do Hábito. Foi o primeiro livro que eu li, assim, sobre hábito e tudo mais. E na época eu gostei muito, e aí eu comprei ele. Eu achei bem interessante. Porque esse autor, ele sempre traz muito estudo, muitas coisas, né, no livro. E aí eu gostei bastante dos temas também que ele traz aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o sumário. Onde que está? Ó, esse aqui é o sumário, para quem se interessar também por esse assunto. É muito bom para quem trabalha com criação de conteúdo, etc. E eu achei muito bom. E uma coisa que eu percebi de diferença, vou mostrar aqui pra vocês os livros que eu já li esse ano, que foram poucos, na verdade, eu gostaria de ter lido mais. Mas foi esse daqui, o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. E esses dois livros da Clarice. Peraí. Esse daqui foi o que eu comecei, que é Laços de Família. São vários contos, então, pra quem não é habituado a ler Clarice Lispector, ou, enfim, é muito mais fácil você começar por esse daqui. E aí eu comecei com ele e depois eu li esse daqui, A Hora da Estrela. Agora eu comprei outro que é Água Viva, se não me engano. Quando chegar eu mostro aqui pra vocês. Mas é muito bom, gostei muito. Ele é uma leitura bem rápida, eu li ele em um dia praticamente. E eu gostei muito. E aí quando eu fui ler esse, eu senti uma facilidade muito maior para voltar a ler esses livros aqui, porque já eram livros que eu gostava de ler antes, que é uma linguagem mais técnica, um livro mais prático, assim. E eu senti que, nossa, em 2 dias, pouquinho, eu já consegui ler isso tudo, sabe? Porque é muito mais fácil. Eu sinto que eu tô lendo muito melhor agora, muito mais rápido do que antes também. E se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso daqui, porque eu gosto desse assunto. Como que eu leio, né? O que que eu faço, como que eu organizo essa parte também. Bom dia, hoje é sexta-feira. Eu acabei preferindo gravar hoje mais do vlog porque acho que não ficou tanta coisa ontem. E eu vou me arrumar agora, já já eu tenho terapia, faltam uns 15 minutos. E eu cheguei aqui, vou só passar alguma coisa no meu rosto, porque não dá pra ficar desse jeito, eu não consigo fazer nada, gente, com... Assim, sabe? Desse jeito, sei lá, parece que eu tô desleixada, não sei. É uma questão minha que, enfim, acho muito básico, sabe? Eu gosto de fazer, então eu faço isso. E eu tô aqui naquele momento que eu acho que os pacientes devem saber muito bem, quem faz terapia vai entender, que é você pensar o que é que vai levar pra sessão, né? Se bem que não tem muito uma regra, né? Não tem muito, eu preciso saber tudo que eu vou falar pra eu ir pra sessão, porque às vezes a gente não precisa, né, ter um roteiro pra tudo e nem saber o que a gente vai trazer. Às vezes o assunto surge na sessão
E você começa a falar coisas que você nem pensava que você falaria, e vocês começam a olhar para uma questão muito importante e que você não pensaria assim normalmente por conta também da rotina, de várias coisas que você vai fazendo ali no dia a dia e não vai lembrando, né, de se observar, de prestar atenção no que você tá sentindo e isso aqui é um treino, né? Quando eu comecei a... E aí, indo pro assunto TCC, porque a minha psicóloga, ela também é da terapia cognitiva, comportamental e terapia do esquema. E aí que, desde quando eu comecei a fazer a pós em TCC, eu comecei a olhar até pra mim mesma, né, com o olhar da TCC e de observar mais o que eu tô sentindo em determinada situação, o que foi que me fez sentir dessa forma, quais pensamentos passaram pela minha cabeça, o que que eu fiz. E essa tríade, assim, que ela é muito básica, né? O primeiro passo, assim, da TCC que a gente ensina os pacientes no consultório, é, é isso que a gente vai também levando pra nossa vida, sabe? Aí eu comecei a ver muito mais agora, depois que eu comecei a pós, a olhar pra mim dessa maneira, sabe? E crenças e tudo mais, o que é ativado. Então, assim, querendo ou não, o nosso trabalho como psicólogos é fazer com que os nossos pacientes sejam seus próprios terapeutas com o passar do tempo. Então, é uma terapia de muita autonomia, sabe? De gerar muita consciência na pessoa e, de fato, trazer essa autonomia para o paciente não depender mais de nós, né? Então, é isso também que acontece na minha própria terapia. E a gente se encaminha, a gente sempre se encaminha para a alta, né? Pensando na alta do paciente e tudo mais. E aí, que hoje, mesmo assim, eu não sei o que é que eu vou levar pra sessão, mas assim, né? Vamos deixar acontecer também. Porque o assunto da sessão passada já não faz mais sentido eu falar agora, como eu falei na sessão passada. Então eu acho que eu vou ter que ou voltar em outro assunto ou falar uma coisa diferente. Ai, gente, é isso. Eu não acredito. Eu esqueci o meu batom. Não acredito, gente. Ah, tá aqui. Tô usando esse batom aqui do Boticário, da Intense. Vamos ver se vai focar. Esse batom e o batom, o lápis da Intense também. Não sei se tá focando. Nossa, eu tô tremendo só um pouco. Eu tô apressada. E aí... Nossa, poderia até falar sobre isso, né? Gente, eu tô fazendo as coisas... Sério, acho que eu sempre fui assim. Fazer as coisas mais apressada. Sei. E ontem eu fiz já o que eu tava fazendo do workshop. Eu já defini qual vai ser o tema. Defini mais ou menos assim o nome também. E a promessa, né? O que eu vou... Qual que é a intenção, o objetivo do workshop. E eu gostei bastante. Hoje eu vou lapidar ainda um pouco. Como eu tive uma paciente remarcada agora pela manhã, eu vou usar esse tempo que eu iria atender pra fazer isso. E o que mais? Vou passar aqui meu... Passar o pó primeiro. Gente, eu tô usando pó com esponja. Eu não sei se... Enfim, né? Eu crio as minhas próprias regras. Aí, me contem também se vocês preferem vlog assim mais curto. Eu não sei se vai ficar mais curto esse, mas que não seja de tantos dias, tipo a semana inteira, né? Até seria melhor pra mim, porque às vezes eu tô gravando o tempo todo, né? Full time. E
E gravar só assim alguns dias, eu sinto que fica mais focado ali, sabe? Ah, tô gravando pro vlog, que era o que eu já fazia antes. E fica mais, não sei, mais prático. Tanto pra gravar, eu acho, quanto pra consumir. Mas aí vocês me digam o que é que vocês preferem. Como eu falei pra vocês, eu tô gravando esse vlog porque foi o que colocaram lá na caixinha do Instagram, então eu tô sempre vendo o que vocês querem, vendo os comentários. Eu vejo todos os comentários, tá? Eu sei todo mundo que tá aqui vendo quando comenta, então é muito bom, assim, saber disso, ter essa interação de vocês, pra que eu também possa trazer conteúdos que fazem mais sentido. E agora eu já terminei a minha make super básica. Muito básica. Eu ia dar uma enrolada no meu cabelo com um Babyliss. Acho que eu vou fazer isso. Deixa eu só ver o horário aqui. Bom, como a gente ainda tem tempo, eu vou fazer. Meu Babyliss, gente, era de quando eu era criança ainda. Que não faz muito tempo. Eu falo isso, mas, né? Não é algo tão antigo, né? Vamos lá para os anos 2008, eu acho que eu tenho esse negócio. Façam as contas aí de quanto tempo faz. Eu não vou fazer. Eu sou das ciências humanas e natureza, entendeu? Eu não sou das exatas. Deixa eu ver. Ah, deixa eu só... Tirar um pequeno delay. Agora, deixa eu só guardar aqui. E vou... Já tá tudo ali no canto, só ligar a câmera, o computador já tá ligado. E... tá, é isso. Agora vamos ajeitar aqui o cabelo. Eu tô gostando de fazer um Babyliss bem aqui na franja, sabe? Eu acho que um charme, assim. Eu enrolo só um pouco aqui no final, sabe? Nossa, gente, eu preciso de atualizar, né? Assim, a minha... o meu Babyliss tá bem antiguinho, bichinho. E é aquele bem ainda fino, né? Que hoje tem uns mais diferentões e tal. Um dia eu chego na Dyson. Vamos lá. Nossa, minha raiz já tá crescendo do meu cabelo. Não sei se vocês sabem, mas eu acho que eu nunca falei aqui. Além das mechas, eu faço coloração. Então, o fundo do meu cabelo, ele tá mais claro. E eu gostei muito de fazer assim, porque antes eu só fazia as mechas. E eu sentia que, não sei, sabe? Não ficava harmônico e tal. E depois que eu fiz assim, eu sinto que ficou bem mais natural o meu cabelo. Fica mais bonito também, né? Essa cor que a minha cabeleireira faz, eu não sei qual é a cor. Então, é isso, gente. É só indo nela mesmo. E ainda assim, né? A cor do cabelo, ela nunca vai ficar igual de um cabelo pro outro. Sempre vai depender muito da fibra do cabelo e tudo mais. E aí ela disse que o meu cabelo tem uma fibra muito boa, que ele abre muito fácil também, assim, a cor. Então, a gente deixa pouquíssimo tempo, sabe? E já pega. As vantagens de fazer assim... Ai, gente, eu gosto tanto de quando eu tô, assim, me arrumando, fazendo alguma coisa, ficar falando, sabe? Às vezes eu fico conversando mesmo, assim, olhando pro espelho. E aí que surgem, sabe, os pensamentos também. Eu nunca mais fiz isso, acho por isso que eu não sei o que é que eu vou falar hoje na terapia. Converse com você primeiro pra depois você conversar com o seu psi. É essa a dica que eu quero dar pra vocês. Eu tô fazendo só na frente mesmo porque, enfim, não temos muito tempo. Mas acho que vai aparecer a notificação aqui quando eu estiver no horário. Um pouco mais.
Inclusive, gente, eu não sei. Eu falei que era antigo, né? Olha aqui, o meu... O meu Babyliss é da Cláudia Leite, gente. Alguém conhece a Cláudia Leite ainda? Sei lá, pra mim Cláudia Leite é tão da minha época, quando eu era criança, que hoje em dia... Não sei, né, como que ela tá... Como que tá a sua carreira, mas é isso. Na época eu era super fã da Cláudia Leite. E eu tinha um Babyliss da Cláudia Leite. Ai, gente, bons tempos. Ai! Meu Deus, eu mal encostei no bicho. Ai, gente, que horror. Mas vocês presenciavam um incidente doméstico aqui? Ai, foi isso. Olha só como dá uma outra vida. Sério, eu queria fazer Babyliss o tempo todo. Ou fazer isso de uma forma natural, né? Nossa, se meu cabelo fosse assim, naturalmente. Mas é isso, papo de meninas, entendeu? Agora eu vou tirar vocês daqui. Só um minuto. Vou tirar vocês daqui. E vou ali sentar. Vou esperar o horário da minha sessão. Ontem eu coloquei a plantinha ali pra fazer atendimento online. Eu vou botar a plantinha de novo ali. A minha ficus. O nome da planta, tá? Vou ligar aqui o abajur. Abajur, luminária, como vocês queiram chamar. Eu adoro essa luminária aqui, que ela é no chão. E ela fica perfect. Ela só tá iluminando uma parte que eu não gostaria que estivesse sendo iluminada, porque tem duas coisas aqui que eu não gosto. Mas tudo bem. Vou tirar essa bolsa daqui. E vou só colocar ela aqui. E agora eu vou pegar uma água, ó, o meu look do dia pra vocês. Ah, eu lembro que eu ia tirar esse coletinho aqui. Vou tirar o colete, mas enfim. O look do dia é só pra atendimento, pra fazer terapia mesmo. Porque, como vai ter atendimento hoje, eu vim de short. Mas é isso. Vamos lá. Se você não sabe o que você vai falar na sessão, só vá. Você vai ver que vai ter muita coisa pra você falar na sessão. Gente, nossa, eu acho que essa foi a sessão, uma das sessões mais importantes que eu já fiz até hoje. Sério, que importante é a gente acessar aquilo que a gente não acessaria normalmente. Nem se eu quisesse, sabe? Porque o nosso terapeuta, né, assim, o psicólogo, ele tem um olhar que ele não tá, ele não sabe, assim, ele não tem nenhum pré-julgamento, né, ele tá te conhecendo com você também nas sessões, né, a gente fala tanto de, terapia é um processo de autoconhecimento, e de fato esse autoconhecimento, ele é conjunto, porque o psicólogo, ele vai te guiando para isso. E é muito mais difícil a gente se identificar as nossas crenças, aquilo que faz com que a gente haja da maneira que a gente age hoje e essas ações, né, o que a gente faz, de certa forma, causam algum sofrimento na gente, é muito importante a gente ter um olhar que vai muito mais profundo para aquele problema que está se apresentando, sabe? E hoje a gente estava falando sobre isso, uma questão minha que tem muitas coisas por trás, sabe? E é um modo de funcionamento que ele já vem comigo há muitos anos. E que não é fácil a gente deixar
de fazer essas coisas, porque é algo que a gente já está habituado, a gente já está acostumado. E falando especificamente sobre isso que eu trouxe hoje, é muito mais algo da gente identificar e nomear isso quando aparece, do que a gente simplesmente pensar que isso é uma coisa ruim e que a gente tem que se livrar desse jeito de pensar e de agir, e sim de identificar quando isso aparecer e entender que isso é algo que já tá com a gente há muito tempo, né? Então não vai ser fácil a gente pensar de uma outra forma. Por isso que na TCC, né, a gente trabalha com essa parte da reestruturação cognitiva, que é a reestruturação de crenças. Então, coisas que pra gente são muito verdades absolutas, se não for daquele jeito, não vai funcionar. E quando a gente vai identificando esses padrões que fazem a gente agir como a gente age hoje, e vai olhando também novas maneiras e vai entendendo que aquela regra que a gente criou para que aquela crença faça sentido na nossa vida, a gente vê que a gente pode, né, mudar de fato, pensar de outra forma. E é de uma forma muito mais profunda do que a gente pensaria só se alguém falasse pra gente ou se a gente só tentasse pensar diferente, lendo alguma coisa, enfim. Sabe? A gente, na terapia, a gente acessa algo que é muito mais além. E a gente tá conectado ali com emoções que só humanos podem sentir. E que só na terapia a gente consegue trazer essas questões sem julgamentos, sem pré-julgamentos também, né? E, nossa, hoje foi muito, muito importante essa sessão. Eu só queria dizer isso pra você. Eu só queria dizer tudo isso pra vocês. E quanto que pra nós psicólogos é importante a gente também fazer terapia. As pessoas não entendem muito, né? Por que isso acontece. Mas pra mim, por exemplo, me conectar com algumas emoções e de fato olhar para as coisas sem elas precisarem ter uma solução imediata ou ser algo muito pensado mais racionalmente, pra mim é difícil na minha vida. E se é algo difícil na minha vida, também pode ser difícil na minha prática clínica. Então é por isso que quando a gente tem esse olhar da terapia, né, o psicólogo fazer a terapia, a gente também consegue ajudar os nossos pacientes melhor. Então, nossa, não sei nem dizer assim o quanto que pra mim é importante, é essencial fazer terapia. Então, se você é psicólogo ou não, independente daquilo que você faz, do seu trabalho, se você é psicólogo ou não, é muito importante que você tenha esse olhar pra você mesmo de uma outra forma, de uma forma mais profunda, porque quando a gente olha pra nossa vida, né, a gente tem relações, a gente tem amigos, tem familiares, tem esposo, namorado, namorada, e a gente precisa, né, também em muitos momentos entrar em contato com os nossos modos de funcionamento e também com os modos de funcionamento da outra pessoa. Por isso que é muito importante, né, a gente se entender para saber também como conduzir os nossos relacionamentos, como melhorar nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho e na nossa vida no todo. E hoje eu falei sobre algo também muito importante que eu posso falar sobre isso depois, se eu me sentir mais à vontade, mas eu até trazer isso também como um vídeo aqui pra vocês. Mas foi muito bom eu acessar essas coisas e entender melhor. E quero dividir isso aqui em algum momento, mas eu já falei, acho.
um pouco. Mas é muito relacionado a essa questão de perfeccionismo, de se mostrar autêntica em alguns momentos, ou pelo menos se mostrar mais vulnerável. E eu acredito que isso também, assim, é um treino que eu tô fazendo, sabe? Tanto aqui nos vídeos, tanto quanto no meu perfil ou na minha vida mesmo, sabe? Assim, fora das redes sociais, fora da internet. Hoje eu falei também um pouco sobre autenticidade e essa busca por perfeição e etc. Eu pude entender como que isso foi formado, o que eu penso nesses momentos, em que momentos isso aparece. E aí que eu tô tentando, que é muito difícil ainda, mas não fazer as coisas sempre da melhor forma. Ou me cobrar por isso, sabe? E todas as vezes que eu falo sobre isso na terapia, é um tópico muito difícil pra mim. Gente, peraí, só um minuto. E às vezes esse lado mais perfeito, um lado que se importa de. Justamente essa palavra que a gente falou hoje. Mas esse lado que se importa mais de mostrar essa excelência, enfim, né, fazer as coisas bem feitas, quanto que isso tem sido influenciado também e reforçado principalmente no nosso convívio socialmente, nas redes sociais principalmente, e quanto que a gente não deve se apegar ao externo, ao que a gente vê de outras pessoas fazendo. Então, se você vê uma rotina que ela é muito bem elaborada, muito bem organizada, muito bem planejada, não é assim o tempo todo. E eu acho que eu queria trazer isso pra vocês até como uma forma de também falar diretamente com você que tá aqui vendo os meus vlogs, tá vendo os meus vídeos, de às vezes chegar a se comparar com algum recorte que eu coloco aqui, né? Muito bom eu lembrar disso pra vocês que estão aqui, que isso que eu posto, né, são recortes de uma rotina não perfeita, tá? Em muitos momentos não vai haver organização, não vai haver planejamento. Às vezes eu tô fazendo as coisas da minha rotina porque eu já tô habituada, eu tenho os meus hábitos ali que eu faço todo dia. Sejam bons, sejam ruins. Eu também tenho os meus hábitos ruins, mas que eu tô a cada dia tentando melhorar. Mas que para vocês entenderem que não é sempre o que acontece, né? O que é mostrado, que realmente acontece de fato. Sabe, tem muita coisa por trás, tem muita coisa por trás daquilo que eu tô trazendo, tem processos ali envolvidos que eu não tô mostrando aqui pra vocês. Então, tem muitos privilégios também, assim, de hoje na minha rotina. Eu não precisar fazer certas atividades domésticas, de eu não precisar me preocupar com o que eu vou almoçar daqui a pouco, entendeu? Porque hoje eu tenho alguém que faça isso. Então é muito importante que você não se compare, né? Então eu tô fazendo esse vídeo agora, eu tô podendo fazer terapia nesse horário, porque sim, existe um privilégio nisso, existe um privilégio, eu reconheço esse privilégio de estar podendo fazer isso agora. E eu queria trazer isso pra vocês, pra que vocês não entrem em comparações injustas, de olhar pra rotina de outras pessoas, ou até aqui do canal que você me assiste toda semana, e pensar, né, se comparar com isso e olhar que, nossa, ela, né, faz tudo ali como tem que fazer, organizada, minha rotina eu não consigo fazer isso. E não, a gente vai sempre se adaptando, né? Claro, as coisas, né? Vai ter uma coisa da minha vida que ela vai estar super bem agora, e vai ter outra que vai estar sendo mais negligenciada. E tudo bem também, sabe? Assim, não precisa estar tudo organizado e funcionando perfeitamente o tempo inteiro.
a gente pode se acostumar com essa ideia. E é isso que eu tô tentando me acostumar também com esse novo funcionamento, né? Encontrar novas formas de funcionamento que pra mim façam sentido e que também não deixem esse outro lado meu de lado, né? Mas que eu consiga ter um modo saudável de funcionar, assim, dentro disso. E eu queria deixar esse recado aqui pra vocês, essa conversa que não foi nada pensada e que eu não pensei nesse vídeo antes de fazer ele. Eu só simplesmente liguei a câmera, falei e acho que vai ser algo importante pra muitas pessoas. E se você gostou desse assunto ou você se identificou também com algo que eu falei aqui, me conta nos comentários. Eu tô sempre olhando os comentários, eu tô sempre vendo quem tá interagindo aqui. Então eu sei de todos vocês e eu gosto que a gente tenha esse espaço assim aberto pra isso, pra esse diálogo e um espaço mais intimista também, né? Porque isso não seria algo que eu falaria no meu Instagram, por exemplo. Eu me sinto mais à vontade pra falar aqui com vocês. E se você gostou desse vídeo, curte ele também. E a gente se vê no próximo, então. Beijo!